Setembro tem uma importante campanha de conscientização. É o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Esse é um tema delicado, né? Mas que precisa ser falado com clareza e muita responsabilidade. Afinal, conversar pode salvar vidas. E para nos ajudar a entender melhor a importância dessa campanha, os sinais de alerta e como podemos apoiar quem precisa, eu vou conversar agora com a psicóloga Gisele Casagrande. Muito obrigado pela participação, Gisele. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes. Gisele, o que representa Setembro Amarelo e por que é tão importante a gente falar abertamente sobre saúde mental e prevenção do suicídio? Então, o Setembro Amarelo, ele representa uma campanha que foi instituída aí há uns 11, 12 anos, desde 2013, por um psicólogo, e tem como objetivo a prevenção ao suicídio e valorização à vida, né? A ideia do amarelo é que o amarelo ele transmite luz, alegria, alerta também e esperança, né? E o objetivo principal da campanha é combater a desinformação. Ainda existe uma ideia muito equivocada de que falar sobre o tema ele gera os incentivos para que se cometa o ato, né? E aí entra naquela discussão, né? Se não falar sobre o tema, também o assunto, né, fica quieto, ninguém fala nada e as coisas continuam acontecendo e os números aumentando, né? A gente vê que, por exemplo, por mais que a ciência avança, os transtornos mentais, com o aumento de tecnologias, né, e toda essa aceleração do mundo, do ritmo de vida, os transtornos mentais eles também aumentam. Isso explica essa elevação de casos? Sim, temos muitos casos, né, não só de depressão. Eu acho que eu sempre gosto de destacar muito isso, né? O suicídio ele não acontece somente pela depressão, mas por fatores associados. Então, de repente, né, uma pessoa ela pode ter ali um transtorno generalizado de ansiedade, que são sintomas muito específicos, mas em determinado momento ela começa a ter as comorbidades de uma depressão. Então, ela vai ter, digamos, a mistura entre a depressão e a ansiedade. Tem os casos também que a gente tem os transtornos bipolares, né? Transtorno de humor bipolar, afetivo bipolar, que são aquelas oscilações muito bruscas de humor. Às vezes muito bruscas, às vezes demoram um tempo para que aconteçam, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está lá naquele estado de baixa total de energia, a ponto de não conseguir nem mesmo sair da cama, ou não ter vontade de fazer nada. E, de repente, num outro momento, depois de um tempo, ela está numa fase extremamente eufórica, que é a fase maníaca, que a gente fala dentro da linguagem da psicologia e da psiquiatria, né? Então, ela se sente super poderosa, ela quer fazer tudo, né? E são esses dois extremos que a pessoa que tem o transtorno de humor bipolar, transtorno afetivo bipolar, ela não consegue equilibrar. E aí ela fica muito suscetível a percepções distorcidas da realidade, e muitas vezes chega a essas ideias de suicídio. Então, temos essas diferentes comorbidades dentro da psicologia e psiquiatria que podem desencadear o suicídio. Há sinais, né, de se chegar a esse extremo? A pessoa indica ou dá sinais de que ela pode estar ao ponto de tentar tirar a própria vida? Sim. É muito comum, né? Até não faz muitos anos, mas tem aquele vocalista do Linkin Park, muito conhecido, que todo mundo ficou muito assustado, né, com a partida dele, com o ato. Porque ele não demonstrava, né? Mas isso para quem está de fora, para quem é fã, para quem não está ali na convivência diária,
né? Mas sim, a pessoa que ela está, digamos, ela tem a tendência ao suicídio, ela premedita. Ela premedita e ela dá sinais. Ela tenta esconder? Sim. Porque quando ela chega a esse pensamento e esse pensamento se consolida, é muito difícil que alguém consiga reverter essa ideia. Ela já está convencida de que é a melhor alternativa. Mas isso por conta dessa distorção de pensamento causada pela doença. Então, quais são os principais sinais? O que se deve observar em si e uns nos outros? Fiquem atentos, né? Percebam se a pessoa está apresentando sinais de uma agressividade que antes ela não era muito habitual. Né? Ela começa a responder de uma forma muito ríspida, se comportar de uma forma geral muito fora do que era comum. Ela começa a ter problemas para dormir, insônia. Tá certo que insônia pode ser a insônia mais isolada, mas pode ser a insônia causada por um estado mais grave. E a insônia não tratada, ela pode desencadear uns quadros bem graves também, né, de depressão, de ansiedade, entre outras comorbidades. Outra coisa, né, isolamento social. É uma característica muito importante. Depois da pandemia, inclusive, tivemos muitos aumentos, né, do isolamento social. As pessoas passaram daquela situação de trabalhavam presencialmente, foram para o híbrido, depois tiveram que voltar para o presencial. É como se tivesse tido uma não adaptação a esse retorno. Então, as pessoas meio que fogem ainda do contato, da interação social. Então, isso é um dos principais fatores a serem observados também. Nós estamos preparados para observar isso, na tua opinião? Ou a gente, no nosso dia a dia, né? Você já comentou aqui, o mundo é muito agitado, né? Uhum. A gente é muito exigido, né? Tanto em casa, como no trabalho, ou como na escola, ou seja lá onde for. Isso torna o nosso dia, parece que cada vez mais curto. E a gente não percebe esses movimentos ao nosso lado, né? Dentro do nosso convívio com as pessoas que amamos, que estão muito próximas? Cada vez mais as pessoas estão menos empáticas. E ainda há muita dificuldade em se falar sobre isso. Por que a gente tem dificuldade de sentar e conversar sobre doenças emocionais, sobre a emoção de cada um, né? Você vê uma pessoa triste, né? Você sente e conversa sobre o que está provocando aquela tristeza. Uhum. Geralmente quando essas conversas começam, elas começam num tom errado, às vezes de brincadeira, né? Num tom de humor, né? Cara, tô vendo que tu tá um pouco para baixo, assim, né? Como é que tá isso aí? Então, assim, são conversas que não são fáceis e as pessoas elas não têm preparo para isso, realmente, tá? É muito assim, cada um focado em si. É muito difícil a gente ver que as pessoas valorizam umas às outras, até mesmo considerando ambientes de trabalho. Fazem muito julgamento também, né, Gi? Muito julgamento. Recentemente foi instalado aí um comitê de prevenção ao suicídio aqui na cidade, feito pela prefeitura. Uhum. Não sei se você já teve acesso a essa informação, né? Mas assim, foi verificado que principalmente entre os jovens, os adultos, tem muito aquela ideia, aquele pensamento de que eu não tenho valor. Essa é a ideia principal que ronda aí o imaginário, né? O pensamento das pessoas, dos jovens e dos adultos. E é aquela cobrança acima de qualquer coisa por desempenho. Entra na questão do ritmo acelerado. Então, o ser humano está virando apenas um objeto de desempenho para o interesse que seja de empresas, né? Ou até mesmo no ambiente familiar, né? No ambiente familiar. O próprio desempenho da pessoa, muitas vezes, deixa ele meio jogado de lado, né? Exatamente, né? E ele se sente assim, né? Sim. Às vezes nem é isso, né? Sim. Aí tu pensas assim, né? E eu proponho essa reflexão também para os ouvintes, Jorge. Se para
nós, né, que somos pessoas comuns, temos essa facilidade de interagir, de se relacionar, de estabelecer conversas, né? Agora imagina para essas situações, por exemplo, no caso dos autistas, como a gente tem um número crescente cada vez mais, né, de diagnósticos, não só da infância, mas de diagnósticos tardios. O quanto é difícil para esse público falar sobre as emoções. Eles mesmos não conseguem entender o que é uma emoção. Né? Nós que temos ainda esse conceito, né, um pouco mais desenvolvido, tudo bem. Agora, a gente consegue chegar para alguém e dizer, podemos conversar? Né? Eu estou sentindo umas coisas meio estranhas, assim, eu queria compartilhar contigo. Geralmente a gente faz isso com os amigos. Né? Ou, às vezes, se a gente participa de algum grupo da comunidade, a gente também tem ali alguém elegível, né? Que a gente confia um pouco mais para abrir. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso. Não. Porque elas não têm uma pessoa que elas confiem. Sim. Ao ponto de se abrir. Sim. Né? Porque talvez tentaram alguma vez e elas foram julgadas. Sim, isso acontece. E nesse momento ninguém quer ser julgado. As pessoas querem apenas ser ouvidas, né? Sim. É aquela história do acolhimento e ouvir o que a pessoa tem. Não precisa comentar, não precisa falar. E aí a gente vê o serviço do CVV. Exato. Né? Vou falar sobre isso também. Que não comenta, não julga e não fala, apenas ouve. Está faltando isso no meio familiar, no meio de amigos e coisas? Alguém que tenha esse dom de saber ouvir? Eu vejo que aí a gente entra muito no campo do preconceito. E há muitos? Sim, bastante, tá? Por mais que tenha muita divulgação a respeito, existe ainda a predominância do preconceito, da discriminação, isso dentro da família, isso dentro da empresa, tá? E aí, falando em empresa, né, nós estamos em tempo de NR1, que é aquela lei, né, que obriga as empresas agora a terem um projeto, né, para evitar riscos de doenças psicológicas. E é justamente as empresas são justamente os ambientes que mais estão gerando, né, problemas psicológicos e psiquiátricos. Imagina, voltando naquela ideia do desempenho, da cobrança, né, por desempenho. Um colaborador vai conversar com o seu chefe e expõe a situação de que ele está com alguns problemas emocionais. O chefe, ao invés de conversar, ter sensibilidade, ele faz mais cobranças ainda e diz que está preocupado com os resultados que são esperados para a empresa. Né? Então, como, né, esse colaborador ele vai se sentir bem dentro de uma empresa assim? É impossível. Né? Então, falta a sensibilidade, falta treinamento, por exemplo, dentro das empresas, para as lideranças lidarem com esse tipo de situação. Né? Falta mais a empatia por parte de colegas de trabalho também. Então, tudo envolve mais conhecimento. E, hoje em dia, a gente esbarra com uma coisa assim, ninguém aguenta mais palestra também sobre isso. E é justamente a palestra que leva conhecimento. Não tem como fugir da palestra. Né? O que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu estou trazendo um pouquinho da minha experiência aí de 22 anos na área para a comunidade. Mas é muito mais do que isso, Jorge. Então, a comunidade ela tem que, por exemplo, entender que eu sei que existe um preconceito, eu sei que é mais fácil dizer que eu estou com uma luxação na perna do que uma depressão, né? Porque a depressão, como é mental, ela vai dar aquela ideia para a pessoa de que ela vai ser julgada. Né? O seu valor vai ser julgado, de que ela não vai ser confiável, ela não vai ter a mesma credibilidade como ela tinha antes se ela revelar para alguém que ela tem ansiedade ou que ela tem autismo tardio. Né? Então, são coisas muito delicadas que precisam sempre estar sendo faladas. E quais são os canais disponíveis para quem está nos ouvindo agora, né, e que
se encaixa mais ou menos nesse perfil que nós estamos falando? Nós temos, como você bem falou, né, eu sempre gosto de trazer e reforçar o trabalho do CVV, Centro de Valorização à Vida, que através do fone 188 é gratuito, é sigiloso, não é atendimento psicológico, mas ele é um apoio emocional, é um acolhimento inicial. Tá? Então, é muito importante. Tem por e-mail, tem por chat também o atendimento. Então, é importante divulgar esses formatos de comunicação deles. Tá? Inclusive, volta e meia, para quem se interessa também, tem os treinamentos para os voluntários do CVV. Exatamente. E tem algo importante, que é o anonimato. Isso. Você não vê com quem você está falando. Muitas pessoas, por exemplo, não procuram o CAPS. Porque vai chegar lá, fila, não se sente bem muitas vezes, né? As pessoas sentem meio constrangidos de estar num ambiente conversando com alguém e se abrindo para alguém. O CVV é por telefone, né? 188. 188. Você senta ali, conversa no anonimato, desabafa, né? Joga para fora tudo aquilo que tem. Não vai ser julgado em momento algum. O telefone funciona muito bem com os adultos e os idosos. Quando a gente vai para a faixa dos jovens, a gente já está mais dentro do chat. Né? O jovem ele prefere esse tipo de contato, né? com tecnologia, intermediada pela tecnologia. Mas tem essa opção também, né? Sim, com certeza. Temos aí hoje muita recorrência, né? As pessoas recorrem bastante ao chat GPT, mas eu não recomendo. Nada substitui a interação humana, por mais fácil e confortável que possa parecer ali o uso do chat GPT. E a pessoa que está com um problema de saúde mental, ela precisa resgatar justamente a interação humana e não tecnológica. Então, isso é importante destacar também nesses tempos. E nada melhor do que o acolhimento de um familiar ou de um amigo, né? Sim. Alguém que esteja preparado para isso, obviamente, nem todos são preparados para ouvir e para acolher. Sim. Mas quando a pessoa nota que tem alguém, né, com essa probabilidade, nada melhor do que um abraço, carinho e o acolhimento de uma pessoa conhecida, né? De um amigo, de um familiar. Faz toda a diferença. Mas a gente esbarra daí no quê? Né? Como a gente falou antes, na tal da discriminação também dentro da família. A família, naturalmente, ela quer ver um filho, ela quer ver um familiar melhor do que ela. Então, muitas vezes, não se está preparado para encarar aquele momento, né, de fragilidade, de vulnerabilidade do outro. Então, é importante ter essa sensibilidade daí. Né, de que pode ser um momento passageiro, né, mas que seja passageiro para ter um tratamento, né, uma cura, e não para findar. Então, Gisele, como cada pessoa pode contribuir para tornar a sociedade mais acolhedora, aberta ao diálogo sobre saúde mental? Como é que nós podemos evoluir nesse acolhimento? Em caso de necessidade, né, se aparecer uma necessidade. Notar que alguém está precisando disso, né? Sim. Se você nota que uma pessoa olha muito para baixo, né, tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de interagir de uma forma geral, procura mais o isolamento, tente abordar essa pessoa mais com sutileza, né? Talvez perguntando alguma coisa que ela goste. O que você acha disso aqui? Puxa ela para a conversa. Né? Por mais que ela se sente um pouco deslocada e tal, mas puxa para a conversa. Não deixa a pessoa ali isolada. Né? Faça algum movimento sempre nesse sentido para tirar a pessoa daquele estado. Você não vai curar a pessoa, mas você vai promover algum estímulo diferencial nela. Né? E o que essas pessoas precisam é desses estímulos. É do olhar. Né? Por mais que o autista, por exemplo, a gente tem os autistas em nível muito grave, que não interagem, que não tem a coisa do olhar, né? No olho. Eles vivem naquele mundo mais deles, mas mesmo assim o autista ele é receptível ao afeto, né? Embora não seja da forma como as pessoas comuns estejam acostumadas.
Então, é importante demonstrar, mesmo que se não tenha uma resposta. Gisele, como as pessoas podem conversar contigo em caso de necessidade, te encontrar, te encontrar, né, nas redes sociais? Bom, no Instagram, eu estou como Gi Casagrande Psi, e também eu tenho no WhatsApp o 47 99922 0209. Esses 2 canais principais aí de contato. E é um assunto, né, Jorge, que não se esgota, né? Sempre tem muito que ser falado a respeito disso. Nunca se esgota, né? É um mês inteiro dedicado a esse assunto, né? Mas deveria ser o ano inteiro, né? Sim. E temos também, né, lógico, as redes aí públicas, né, por exemplo, a CEMUDES, Secretaria Municipal de Assistência Social. Quando a pessoa não quer enfrentar uma fila direto num CAPS, não quer ir num posto de atenção básica da saúde, tenta um contato com a CEMUDES, com o assistente social. Ele vai fazer um atendimento mais individualizado e o próprio assistente social vai encaminhar essa pessoa para a rede de atendimento mais cabível para ela. Tá? Mas não deixar de procurar tanto a pessoa que está passando pela situação como os conviventes dessa pessoa. Uhum. Obrigado pela participação, Gisele. Imagina, eu agradeço a oportunidade. Conversamos com a psicóloga Gisele Casagrande, que trouxe informações importantes, né? Lembrou que a escuta, acolhimento, diálogo podem fazer a diferença. E se você está nos ouvindo e passando por um momento difícil, né? Não hesite, né? Procure ajuda. O CVV é uma opção, é gratuito o atendimento 24 horas por dia pelo telefone 188. Lembre-se, você não está sozinho e falar é sempre a melhor solução.